Pastor Liriel vai estar trazendo uma ministração ao nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. E você fique atento à palavra do Senhor, tá? Pastor, fique à vontade. Estamos aqui nessa tarde para conversar um pouquinho com você, mulher, que está nos ouvindo aqui nesse momento. Mandei o link aí para muitas das minhas amigas aí. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 16. Nesse momento, abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizei a Joabe, chega-te para cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram então a Joabe. Então Joabe tocou a trombeta e se retirou da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou para Jerusalém a ter com o rei. Essa palavra é muito interessante, porque quando se fala de mulher sábia, vem logo Provérbios na cabeça da gente. E na minha cabeça não tinha outra mulher sábia na Bíblia escrita. E um dia, folheando a palavra do Senhor, eu encontrei esse texto tão maravilhoso, que fala de uma mulher sábia. Abel Bet-Maaca era uma cidade considerada, como ela mesmo diz aqui, que era uma cidade considerada como um local onde as pessoas elas chegariam lá em uma situação difícil que não fora resolvida nas outras cidades, e quando ia para Abel, era se resolvido em Abel, porque ela era como um STF justo, não como esse STF que temos hoje no Brasil, mas Abel era uma cidade importante, porque ela resolvia as questões em Israel. Ela era considerada um centro de sabedoria, e as pessoas, para resolver as questões, elas chegavam até Abel. No entanto, esse Seba, filho de Bicri, se levantou em rebelião contra Davi, e Joabe saiu atrás desse rebelde. E quando ele chegou em Abel, onde esse rebelde havia se escondido, ele entrou na cidade e ali se escondeu. E quando Joabe, que é o comandante do exército, chega na cidade, ele começa a colocar monturo no muro para poder entrar na cidade. E aqui Deus usa essa mulher com grande força, essa mulher com muita coragem, e ela se levantou pela sua cidade. E ela disse: olha, antigamente costumava se pedir conselho em Abel, como que tu vem destruir a minha cidade? E essa mulher, com muita sabedoria, ela chamou Joabe, conversou com ele para defender a sua cidade, para que a cidade não fosse destruída. Então Abel, ela foi livrada, porque uma mulher sábia, pacífica, ela se levantou em prol da cidade. E ela chegou com ele para conversar. E as coisas que eram resolvidas ali
nesse momento também seria resolvida. Porque quando Joabe disse para ela, a coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, se levantou contra Davi. E esse homem estava ali dentro daquela cidade, agora colocando em risco aquela cidade que já era enfraquecida devido às muitas guerras de Israel. Os muros já estavam fracos, talvez tivessem sido reconstruídos pelas mulheres da cidade, que são mais delicadas, e agora tem um homem, um guerreiro ali, querendo invadir essa cidade, um homem com um grande exército. Mas essa mulher, ela não se amedrontou, ela desafiou aquele homem, e ela conversou com ele, ela se levantou ali, porque algo tinha ali dentro que pertencia, digamos assim, ao exército de Joabe, né? E ele saiu em prol de destruir aquela cidade. Mas quando essa mulher se levanta para defender a sua cidade, ela diz que ela é uma das pacíficas de Israel. E quantas de nós, muitas vezes, não somos pacificadoras? Quantas mulheres que enfrentam lutas na sua casa e não tem habilidade de ser mulheres pacíficas. Nós precisamos nos levantar. O que nós temos? Que tipo de Seba que nós temos dentro da nossa cidade? Ou seja, dentro da nossa casa, né? O Seba pode ser um marido, né, ignorante, uma mulher também que não é muito sábia em defender a sua casa, filhos desobedientes, né, vícios que podem ter ali, que podem estar dando brecha para que alguém venha querer destruir a nossa cidade. Então essa mulher, ela se levantou e ela conversou com Joabe. Muitas vezes nós precisamos nos colocar em posição na nossa casa. Ela explicou ali que a cidade era conhecida por ser pacífica. E como um homem chegara ali para querer destruir aquela cidade, se era uma cidade pacífica, se era uma cidade que resolvia as questões que não eram resolvidas em outros lugares, e agora vinha um homem para querer destruir. Mas essa mulher, mesmo diante daquele exército, ela não teve medo, ela se levantou em defesa da sua cidade. A palavra diz que com sabedoria, ela convenceu o povo. O que ela disse? Ela disse assim: eis que será lançada a sua cabeça pelo muro. Por quê? Porque essa mulher, com muita sabedoria, foi ter com o povo. Me vem à memória também quando Ezequias, ele foi desafiado por Senaqueribe, e a palavra diz que ele se juntou com o povo, que ele reuniu os seus príncipes. Está em 2 Crônicas 32, e diz que ele se reuniu com seus príncipes, e ele conversou, ele se juntou, e estrategicamente ele resolveu as questões que estavam ali, que ele fora desafiado. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32, e o versículo 2 diz assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes. Aí o que Ezequias fez? Resolveu tapar as fontes das águas que havia para fora da cidade. Eles o ajudaram. Na nossa casa, quando nós temos problemas, nós sentamos à mesa, nós conversamos, e esse é o certo que nós devemos fazer. E ele também conversou com os seus príncipes para fechar a fonte de água, e todos o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam água? A água, ela é hidratante, né? Ela também mata muitas vezes a nossa fome. E quando esse exército chegasse ali com os seus soldados, eles não teriam água. E no deserto, no sol escaldante, sem água, ficariam desidratados. Então Ezequias, ele foi inteligente, ele conversou com o povo para fazer isso. E diz mais: ele cobrou ânimo, restaurou o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou outro muro por fora da cidade, fortificou a cidade de Milo, cidade de Davi, fez armas em escudo em abundância,
pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo muito se animou. Então esses dois textos aqui, eles são maravilhosos, porque eles conversam entre si. Essa mulher também, da mesma forma, ela chegou ali com Joabe para conversar, para explicar para Joabe que essa cidade era uma cidade pacífica, com sabedoria e prudência. Essa mulher se colocou diante daquele comandante. Olha que coragem dessa mulher, sozinha, ela se levantou em prol da sua cidade, para que uma cidade toda não fosse destruída por causa de uma única pessoa que estava ali dentro, que deveria ser devolvida a Joabe, que era o comandante do exército de Davi. Ela poderia devolvê-lo vivo, mas o que essa mulher fez? Ele disse: te será lançada por cima do muro a cabeça de Bicri. Olha, do filho de Bicri, de Seba, filho de Bicri. Pegue o que você tem aí que está atrapalhando a sua casa, lance por fora do muro, que é uma contenda, é um vício, é um homem ou uma mulher que está viciada em pornografia, em coisas que está atrapalhando, que está ferindo a sua própria casa. Então, pegue esse vício, essa prostituição, essa rebeldia de filho, vamos lançar fora da cidade. E como nós vamos fazer isso? Através da oração. Vamos fechar os muros, tapar as brechas, tirar água, tirar o alimento do nosso inimigo, das oportunidades que ele tem para entrar na nossa casa. Vamos ser pacificadoras. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados pacificadores. Seja uma mulher pacificadora. Aprenda a pacificar as situações que se colocam à sua frente. Vamos nos posicionar com autoridade, com sabedoria, com entendimento, para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 19, que a sabedoria fortalece o sábio. Veja só, essa mulher, ela é chamada de mulher sábia. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: se levante na sua casa. Esse grito aqui é um grito profético, é um grito que ela disse: olha, chega-te aqui, porque tu queres destruir a cidade. E olha que Joabe, ele temeu, ele disse para ela: não é bem assim, mas ele estava montando um monturo para invadir a cidade. Mas ele disse: não é bem assim não, é que aí dentro da cidade tem um homem que se levantou contra o rei Davi. Se você me der esse homem, eu vou embora. E essa mulher fez exatamente isso. Ela, com autoridade, conversou com as pessoas ali, com os anciãos da cidade, e lançaram fora daquele muro a cabeça de Seba, filho de Bicri. Era ele que estava fazendo com que aquela cidade recebesse a possibilidade da invasão de um exército. Os nossos inimigos, eles estão realmente ao nosso derredor, querendo nos tragar. E nós precisamos nos levantar com autoridade, em oração na nossa casa, com sabedoria, com inteligência, com a direção do Espírito Santo. Nós vemos aqui que ela entendeu que um erro individual não deveria destruir uma cidade por completo. Então ela se levantou para defender a sua cidade. Você tem se levantado, você tem construído um muro, você tem fechado as brechas que tem permitido Satanás cirandar na sua casa. Nós precisamos nos levantar em sabedoria, nos colocarmos de joelho, nos prostrarmos, clamarmos ao Senhor. Se você não tem força de se levantar para orar, eu não sei pelo que orar,
Pegue versículos bíblicos e comece a profetizar na sua casa. Se você não tem condições de se levantar nas madrugadas, mesmo na sua cama, você pode orar. Quando eu comecei a orar de madrugada, eu comecei a orar em cima da minha cama. Eu virava de bruço e orava ali mesmo. Depois o Senhor foi me dando graça. Eu levantava, corria no meu canto de oração, orava lá uns 2 minutinhos, corria para a cama de novo. Mas hoje o Senhor tem me dado graça de eu ficar orando ali mais tempo, até 2 horas orando. Mas você não precisa começar do forte, você comece fraca mesmo. O Senhor é que vai fortalecer a sua vida. O Senhor é que vai lhe dar força. O Senhor é quem vai depois te restaurar e vai te dar graça para você agir. Então, assim como Abel era um lugar de conselho e paz, Deus deseja levantar pessoas sábias em nosso tempo para impedir destruições desnecessárias. Não havia necessidade nenhuma de Abel, Bet-Maaca ser destruída, porque era apenas um homem que estava ali e não pertencia àquela cidade. Mas ele invadiu aquela cidade. E ele precisava ser retirado de lá para que a cidade não fosse destruída, porque ele era uma legalidade dentro da casa, dentro da cidade. E Abel, Bet-Maaca, aqui eu considero a sua casa. O que legalidade tem dentro da sua casa que faz com que Satanás fique se andando na sua casa? Muitas vezes nós não temos algo visível, mas muitas vezes nós temos algo guardado que nós mesmos nem sabemos. De repente, algo que nós recebemos de alguém, porque a inveja está no coração das pessoas, mas não está escrito no rosto. E muitas vezes as pessoas, não querendo nos ver prosperar, não querendo nos ver ter a paz na nossa casa, essas pessoas, elas, de repente elas trazem algo como um presente especial, como algo bonito que nós recebemos, mas ali dentro pode ter algo que está infringindo a nossa casa, pode ter algo que está abalando a nossa casa, pode ter algo que venha a ser uma brecha para que Satanás permaneça ali dentro. Eu sempre dizia que eu era uma pessoa muito desorganizada, e eu comecei a não dizer mais isso, porque a gente profetiza aquilo e vai perpetuando aquilo na nossa vida. E eu tenho procurado ser diferente, falar diferente. Eu gosto da limpeza, mas eu era muito desorganizada. E essas coisas também, elas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Então vamos procurar ser melhor, vamos procurar ser mulher pacífica, para que nós tenhamos como restaurar a nossa família, evitar os conflitos dentro da nossa casa, fazer com que os nossos filhos respeitem o nosso esposo, o pai fazer com que os filhos respeitem a mãe, viver em unidade, em união, proteger os nossos filhos através do clamor ao nosso Deus, para que os nossos filhos estejam guardados debaixo da graça do Senhor, debaixo das asas dele. Porque se nós não nos levantarmos em nossa casa para trazer reconciliação, para trazer a paz, o inimigo ele vai ter brechas. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, do nada a gente começou a pender para um lado não muito agradável. E eu disse, minha filha, vamos fazer o seguinte, eu sei que o diabo está querendo aqui nos enfraquecer no nosso diálogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar a mensagem a partir do momento que nós começamos a discutir e recomeçar do momento que estava tão bom. E eu tenho falado com mães que têm me procurado, porque nós temos um grupo de oração de mães que enfrentam dificuldade com seus filhos. E elas têm me relatado cada situação e eu consigo perceber a ação do inimigo, as mesmas ações em diversas famílias. Em famílias diferentes, o inimigo atua da mesma forma, com rebeldia nos filhos, os filhos entendendo tudo ao contrário daquilo que a gente fala. Quando a gente quer proteger os nossos filhos, eles entendem como comando, como querer comandar a vida deles. E não é isso. Nós queremos, como mães, proteger os nossos filhos, ensiná-los, porque nós já passamos pela idade que eles estão passando. Então, quando nós direcionamos os nossos filhos, não é porque nós queremos comandá-los, mas o inimigo coloca na mente deles que é isso. Eles entendem tudo de forma errada.
Então eu quero desafiar você a ter um diálogo pacífico com seus filhos. Faça como essa mulher, se levante na sua cidade, se levante na sua casa, se levante em oração, se levante em diálogo agradável. É isso que Deus quer de nós, que nós consigamos ser uma mulher cheia de sabedoria para impedir grandes destruições. É isso que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra aqui, que essa mulher diz aqui no versículo 19, eu sou uma das pacíficas, e não somente uma das pacíficas, ela ainda fala, ela ainda afirma que ela é uma das fiéis em Israel. Você é uma mulher fiel em Israel? Você é uma mulher fiel em sua casa? Você é uma mulher fiel nas suas palavras, naquilo que você diz? Você é uma mulher que cumpre as suas promessas? Nós precisamos ser essa mulher aqui que se levantou. A palavra diz que ela falou que ela lançaria a cabeça de Seba por fora, por cima do muro. E essa mulher, em sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba e lançaram fora. E quando ela tirou de dentro da sua cidade essa legalidade, o que aconteceu? O que aquele homem, aquele comandante de um exército, com todo o seu exército, o exército de Davi era enorme. E quando ela retirou e lançou fora a cabeça daquele homem por cima do muro, Senhor Joabe, comandante do exército, olha só, deu meia volta e foi embora para Jerusalém. Então é isso que o inimigo faz. A palavra de Deus diz que o inimigo vem por um caminho, mas por 7 eles fugirão da nossa presença. E quando nós temos a presença do Espírito Santo em nós, os nossos inimigos, eles fogem de nós. Que você seja essa mulher pacífica, abençoadora, maravilhosa, uma mulher cheia de sabedoria. Se levante na sua casa, porque aqui diz que a cidade era uma cidade importante. Então, que a sua casa seja uma casa importante, que as pessoas possam olhar para dentro da sua casa e elas possam dizer: que casa maravilhosa, que casa agradável, que as pessoas possam chegar na sua casa e sentir a paz e a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde, mulher. Se levante como uma mulher pacificadora. Deus abençoe.